Tu não vai dar algo gado, não? Vou, Nia, eu vou. Tu rapiou o cavalo pra poder ir? Já tá piada, já tá tudo pronto. Acho que eu vou logo agora, né, mulher? Por que tu não aproveita pra comer uma coisinha? Não sei, quando eu como assim, eu fico sem coragem, viu? Quando tá ficar só deitado no canto. Come logo uma coisinha, daí. É, né? Vou aproveitar comer pelo menos um pouquinho. Aí eu vou. Já tá bocado aí? Ô, gente, manhã a tia tá ali, ó. Ela não ia dar água no gado? Deixa eu ir, senão esses gados vão morrer de sede. Fazendeiro, aos pedidos que eu vou lhe fazer. Não mata esse boi mandigueiro que a gente veio trazer. Não faça essa crueldade e o boi dessa qualidade faz pena de ver morrer, mãe. Ela já tá delirando, ela não pode comer antes de fazer o serviço, não. Deixa eu ir cuidar logo desse gado, senão vão morrer de sede.